Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando e no vídeo de hoje nós iremos discutir como ter vontade de estudar, como ter vontade de ler a Bíblia, como ter vontade de orar, entre outros. E especificamente nesse vídeo eu gostaria de ler alguns versículos antes de iniciarmos. Vou ler 3 versículos rapidamente. Romanos 12:1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então fala de apresentar o nosso corpo físico, vivo, santo e agradável a Deus, de forma agradável. O segundo versículo que eu gostaria de ler é 1 Coríntios 6:19, que diz assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo? E 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos esses versículos, ele fala da gente ter cuidado com o nosso corpo físico, mas também com as nossas emoções, a parte emocional, a nossa alma, nossos pensamentos e com a parte espiritual. Mas a pergunta é, como é que eu posso ter vontade de estudar e quais dicas você me daria para eu ter mais desejo de fazer as coisas? Então, em primeiro lugar, o nosso corpo, para quem não sabe, nós somos uma tricotomia. Temos corpo, alma e espírito. E cada um desses, eles se relacionam, de certa forma, um com o outro. Alguns dizem também que somos uma dicotomia. Mas independente da visão, o que basicamente sabemos é que se o nosso corpo está muito doente, as nossas emoções também tendem a ficar mais fracas. Se a nossa emoção, a pessoa está com depressão, algum problema de ordem emocional, isso se estende para o físico. Às vezes o desejo de fazer algo, ou o desejo e a predisposição para fazer algo, está muito associado a como o nosso corpo está. E minhas dicas elas vão nessa direção e também em outras. A primeira dica que eu te dou é: durma bem. Uma pessoa que não dorme, e Deus ele criou o descanso e a questão do dormir para que o nosso corpo ele organize as memórias, despeje o lixo de memória e de armazenamento do dia. E toda essa questão de dormir é muito importante para o nosso cérebro. Durma às 8 horas, não de forma das 4 da manhã às meio-dia, durma das 10, por exemplo, às 6, ou durma das meia-noite às 8. Entenda como você consegue, e seu corpo ele se sente descansado a ponto de você nem querer dormir mais, mesmo você tendo tempo livre. Então, durma regularmente bem e vai te ajudar bastante a não ficar cansado, porque às vezes você vai ler a Bíblia ou orar, seu corpo está tão cansado, com tanto sono, que você não consegue e você não tem disposição de ler, porque seu corpo está realmente muito mal. Então, dormir vai te ajudar de certa forma. Outra coisa, descansar. Descansar que eu falo é não só dormir, mas também corporalmente. Tem gente que dorme até bem, mas que não tira um tempo de descanso ou um dia da semana para descansar. Deus ele criou o mundo em 7 dias, na verdade em 6 dias, mas o sétimo ele descansou. Embora Deus ele não se canse, ele queria dar exemplo que o descanso é importante. Então descanse também, que isso vai ajudar na sua disposição. Terceira coisa, beber água. Às vezes nossas funções físicas, elas estão todas desreguladas, porque a água é uma substância reguladora para o nosso corpo. Então minha recomendação para você é: beba bastante água para que você consiga se hidratar e que suas funções do corpo funcionem normalmente. Outra coisa também que ajuda muito na disposição são os exercícios físicos. Tem gente que é sedentário, as articulações, os músculos estão todos travados, e o exercício ele vai liberar substâncias que o seu corpo vai dar uma sensação de bem-estar. Por mais que na hora às vezes esteja cansativo,
Mas você sente a diferença conforme o tempo passa e seu corpo ele vai, de certa forma, se transformando e melhorando a sua disposição e até o seu desejo por fazer as coisas, porque você fica mais estimulado, você fica uma pessoa mais ativa. A outra coisa também, e a quinta dica, é a alimentação. Se alimente bem, alimentos, às vezes a pessoa só come alimento processado, não come bem distribuidamente para ter vitaminas, para ter outras coisas, e às vezes ela tem alguma falta de vitamina específica no corpo que leva à indisposição dela e ela nem sabe por que ela está sentindo aquilo. Então, gente que às vezes come comida muito pesada o tempo todo, e aí o corpo não consegue processar tudo isso. Então isso vai gerando sensação de desgaste, porque o seu corpo está trabalhando muito para processar aquela comida. Então em alguns momentos alternar entre uma comida leve e uma comida pesada. Outra coisa também, reposição de vitamina. Tem gente que não toma muita vitamina D, tem gente que está com déficit de alguma vitamina. E não só através da alimentação, mas também através da reposição direta de vitaminas específicas. Isso, inclusive, está até associado a hormônios. Tem hormônios que precisam ser repostos. Então, existe depressão por questões emocionais? Existe. Mas também existe depressão por falta de hormônios específicos que não estão sendo produzidos no seu corpo. Nesse caso, existem pessoas que são predispostas, não seria uma predisposição plena, mas que pelo menos tem uma tendência a ficar mais triste. Então, ela precisa ter uma reposição hormonal para ajudar ela a se recuperar. Outra coisa, essa foi a sexta da vitamina, da organização. É muito importante você se organizar. Às vezes a pessoa ela tem tantas atividades, tem 30 atividades para fazer, tem que orar, ler a Bíblia, preparar a aula, sei lá, da igreja, tem que fazer compras, tem que fazer tanta coisa, que no meio dessas atividades ela não consegue priorizar qual é mais importante. E a demanda de informação faz com que ela não consiga fazer nenhuma das coisas bem ou nem consiga fazer as coisas por completo. Então minha recomendação para você nesse caso seria se organize. Isso vai ajudar. Ó, o horário de ler a Bíblia agora, o horário de estudar agora, isso já vai organizar seu cérebro para entender qual demanda você vai dar conta naquele momento específico. Outra coisa muito importante, conhecimento pessoal. Conheça seus limites de trabalho, conheça seus limites físicos, conheça seus limites gerais. Por quê? Tem gente que leva o corpo ao extremo, trabalha ao extremo, por mais que faça todas aquelas outras etapas, ela vive aceitando muita demanda. Então, ela toda organizada, ela se alimenta bem, mas aceita tanta demanda, que acaba fazendo com que aquilo sobrecarregue ela de alguma forma e depois ela venha ter problemas. Uma dica mais indireta agora, que seria a nona dica, seria: eu recomendo a você que tenha bons amigos e bons relacionamentos. De certa forma, aí você dizer ao seu amigo que você não consegue ler a Bíblia, depois de fazer isso tudo, ele vai realmente te incentivar, ele vai te dar dicas práticas, ele vai entender como é que você funciona para te dar um direcionamento. Então, amigos que incentivem, mesmo quando você tem dificuldade. Isso é importante porque eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre a demora de 2 meses para se gerar novos hábitos. Então, quando você não era um leitor da Bíblia nem um estudioso, e quando você começa a ter essa prática, seu corpo tende a resistir àquilo até aquilo se tornar um hábito de fato. Então, é importante você, nesse caso, reforçar a sua vontade para continuar fazendo aquilo, mesmo que seu corpo não deseje. E assim, existem muitos casos das pessoas que, se ela beber água, se ela tomar vitamina, se ela dormir, se ela se alimentar bem, tudo isso já vai aumentar a disposição dela e já vai fazer com que ela leia a Bíblia e consiga estudar naturalmente. Então, realmente, existem pessoas que estão faltando. Às vezes vai ler a Bíblia, dorme porque está muito cansado. Então, nesses casos, é importante cuidar do corpo, cuidar de todo o restante, para que dessa forma você consiga ter essa vontade de ler a Bíblia. Mas se você fez tudo isso, você faz tudo isso, descansa, e tem bons amigos, tem um bom relacionamento, e nada disso faz com que você tenha desejo, nesse caso aí, seu cérebro ele pode estar viciado em dopamina, em apenas coisas extremamente prazerosas, como por exemplo TikTok,
que são coisas que hoje em dia acabam acostumando seu cérebro só a apenas altas doses de prazer específico. Então, seu cérebro está acostumado com essas altas doses, pode ser que algo que seja tão simples, embora seja prazeroso ler a Bíblia, não chame tanta atenção. Então, nesse seu caso, você vai ter que realmente lutar. É a verdadeira luta espiritual da carne contra o espírito. Você faz tudo que tem que ser feito e ainda assim não tem vontade, e vai ter que ser sem vontade mesmo. Essa é a minha 10ª dica. Então, tem coisas e tem dias que você não vai querer fazer algo. E existe uma coisa que é chamada disciplina, que é você fazer algo mesmo que você não tenha vontade de fazer naquele dia. Então, a minha recomendação para você é: faça mesmo sem vontade. As outras dicas vai ajudar a maior parte das pessoas e já vai ajudar ela a conseguir ler e a focar e a estudar e a orar. Mas se você ainda assim não tiver vontade e precisar criar o hábito, vá sem vontade, vá criando prazer, vai criando estratégias, vai tentando organizar no seu cérebro que aquilo é importante. Às vezes também você não consegue ter prazer ou tem dificuldade porque você não entende aquilo que está sendo lido. Então talvez estudar mais a Bíblia, pedir ajuda, estudar mais a fundo, vai te ajudar a entender as histórias e com isso vai ficar mais fácil a leitura. Então cada pessoa vai ter uma abordagem. Aqui eu quis dar dicas gerais para que você consiga ter o desejo de ler a Bíblia, mas não posso passar uma lista exaustiva de tudo que pode ser feito. Isso vai depender muito de caso a caso. Então, eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Se inscreve no canal do Crescimentando para receber mais vídeos como este. Dá um gostei se você gostou. Essa é a forma de retribuir aquilo que eu tenho feito aqui no canal e esse conhecimento que eu tenho trazido. E até os próximos vídeos, gente. Até logo.